Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet. Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista, 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho. O Núcleo de Promoção da Filiação é uma estrutura existente dentro do Poder Judiciário com o objetivo de fazer o reconhecimento de paternidade de filhos nascidos basicamente fora do casamento. A coleta DNA é feita de uma forma bastante simplificada. Nossos funcionários são treinados para fazer a coleta a partir da saliva. Sendo positivo, será feito o registro dele para que ele possa obter todos os direitos decorrentes da filiação. Atendemos também a uma população de mais de 80% das pessoas sem renda ou com renda inferior a um salário mínimo. E todos os procedimentos do núcleo, eles são gratuitos. Nós trabalhamos com as informações dos cartórios, trabalhamos com a demanda das escolas, buscando os alunos sem paternidade reconhecida. Temos a demanda espontânea, todas as maneiras possíveis que a gente possa promover a filiação, lá nós estaremos. Alô, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara, coisa boa no filé do Zezé, então fica boa em dobro ou em triplo, porque esse filé do Zezé recebe tão bem a gente, tão bem aos meus convidados, que a gente realmente fica feliz da vida, né? É bom demais, todo mundo adora vir pro filé do Zezé. Então, vamos lá. O assunto que nós vamos tratar hoje é um assunto que vem ele se desenrolando desde a semana passada, quando, se não me engano, na quarta-feira ou terça-feira da semana passada, foi comemorado o Dia Internacional dos Portadores da Síndrome de Down. E aí várias coisas aconteceram, o governo do estado tem estado atento e obviamente a Secretaria da Mulher e mais obviamente ainda quem cuida das pessoas com deficiência no estado, que é a superintendente das políticas e direitos para a pessoa com deficiência, que é a Dilma Pinheiro, que vocês já conheceram daquele Almoçando com a Notícia que a gente fez e hoje agora está aqui eu cumprindo a minha de que eu digo, vamos desdobrando. Tudo bem, Dilma? Tudo bom, querido? Como vai você? Muito bem, e você? Melhor ainda com sua presença. Satisfação enorme estar aqui com você hoje para bater esse papo com você sobre as ações do governo do estado de Alagoas que estão direcionadas para a pessoa com deficiência aqui do nosso estado. Que não são poucas. Que não são poucas. É verdade. E que as pessoas às vezes não dão a devida atenção que precisam dar. Eu queria começar até por aí. Dilma, a gente tem conseguido transpor as barreiras do preconceito, por exemplo, em relação a determinadas pessoas com deficiência? Geraldo, o preconceito é uma luta que a gente tem que ter como bandeira diariamente, né? Infelizmente, a sociedade ainda tem muito preconceito em relação às pessoas com deficiência. É verdade. Elas são estigmatizadas, são subvalorizadas e ainda não acreditam no potencial dessas pessoas. Um exemplo disso que a gente pode citar, que a semana passada nós tivemos a data alusiva, que foi a comemoração internacional do Dia da Síndrome de Down, e esse segmento, né, de pessoas com deficiência, que tem essa síndrome de Down, eles vêm sendo, ao longo dos anos, tendo uma certa valorização, porque quando a mãe, há 20, 30 anos atrás, recebia um diagnóstico que a criança tinha síndrome de Down, ela já recebia na hora que nascia. Não existia exames prévios. Não havia previsão nenhuma. Isso.
E aí vem toda aquela situação, o luto daquela família que esperava receber uma criança sem deficiência. Inclusive, lendo o depoimento de uma mãe por esses dias, ela colocou na fala dela que recebeu uma síndrome enrolada numa manta. Não era um filho, a criança que ela estava desejando. Então aí, ao longo desses anos, a gente vem lutando, né, contra o preconceito. E essas famílias vêm surpreendido, vêm aceitando, né? Existe um trabalho hoje na medicina, inclusive, de diagnóstico precoce, até ainda na barriga a gente consegue identificar que a criança tem a síndrome, e aí a família já vai sendo preparada com certa antecedência. Aqui em Alagoas existe o Instituto Amor 21, que ele trabalha inclusive Amor 21, que ele trabalha inclusive no acolhimento dessas famílias, dá todo o apoio com psicólogo, assistente social, desde que a mãe descobre que o filho vai nascer com síndrome de Down até o nascimento. Então, existem essas famílias que têm essa causa, né? A maioria dos membros do Instituto do Amor 21 tem filhos com síndrome de Down. E aí entenderam a importância de acolher essas famílias nesse momento tão importante e tão desafiador. Muito desafiador, mas veja bem, ao mesmo tempo que é desafiador e é importante, eu vou falar exclusivamente do Down. A gente também observa que hoje você já pode ter uma outra geração que está aí, que tem a síndrome de Down, que está aí trabalhando, produzindo, lecionando, fazendo coisas fantásticas que as pessoas ditas normais fazem. Exatamente. Então, nessa perspectiva de acreditar nas potencialidades e respeitar as diferenças, já existe o investimento na parte educacional, toda a parte de estimulação. Então, essas famílias que antes desacreditavam, achavam que teriam um filho com deficiência, que não poderiam investir nesses filhos e que eles não iriam se desenvolver, hoje ela já tem outra postura. Tem exemplos. Exato, a gente tem pessoas com síndrome de Down que fizeram faculdade, que são formadas, a gente tem artistas, temos o exemplo, tem o Dudu do Cavaco, que é músico, que já veio inclusive aqui a Maceió por uma parceria nossa da Secretaria da Mulher e Direitos Humanos. Agora existe uma série na televisão, O Amor Não Conta Cromossomos, e aí tem como protagonistas pessoas com síndrome de Down. Perfeito. No dia 24, nós tivemos a presença, inclusive, dessa artista aqui em Alagoas, com apoio nosso da Secretaria, em parceria com o Instituto Amor 21, trouxemos para lançar essa série aqui. Coisa boa. Então, assim, Geraldo, o preconceito, como você havia falado, ele existe. Mas ele existe e a gente precisa quebrar esse paradigma. E a gente só quebra quando a gente mostra para a sociedade o quanto as pessoas, não só com síndrome de Down, mas com deficiência, ela tem as potencialidades. É isso aí. Então aí reside o grande trabalho da sua superintendência em termos de Estado, não é? Exato. Muito bem. Como é que ele é desenvolvido? Olha, a nossa superintendência é essencialmente de articulação. Então a gente tem articulação com instituições que atendem pessoas com deficiência, com a sociedade civil em geral e, essencialmente, mostrando para o governo do Estado a importância do investimento na execução de políticas públicas. Também, ainda na semana passada, nós visitamos com algumas pessoas, o Instituto Life Down, Amor 21, a Associação dos Amigos e Pais de Pessoas Especiais, entre outros, um dos mecanismos que o governo do Estado investiu, que foi o Hospital do Coraçãozinho. Eu achei fantástico esse investimento do governo do Estado. Fantástico, uma necessidade. Exatamente. As crianças com síndrome de Down têm como uma das características a cardiopatia. Então, elas, muito crianças, bebezinhos, nascem com problema cardíaco e aqui não existia um serviço especializado. Exatamente. Então, esse projeto do governo do Estado não foi só de estruturar um espaço, mas ele anteriormente, ele capacitou uma equipe, porque antes aqui em Alagoas só tinha um médico pediatra especialista em cardiopatia. Hoje nós já temos 3 ou 4. Esse hospital, as cirurgias estão sob o comando do Dr. Vanderlei Neto. Então, assim, tem uma equipe multidisciplinar preparada, um espaço físico fantástico, inclusive com apartamento para acomodar essas famílias que não são aqui do município de Maceió, que residem no interior do estado.
Então, Geraldo, fantástico essa iniciativa do governo do estado. E essas crianças, não só com síndrome de Down, mas qualquer criança que nasça com a cardiopatia, hoje em Alagoas, ela tem essa assistência. Isso aí foi um grande passo. Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre, e eu sei que você é expert no assunto e vocês estão cuidando disso, que é a questão do autismo, por exemplo. Essa ainda é uma grande interrogação. As pessoas têm um medo danado do autista, não sabem como é que funciona, como é a coisa. Ainda, Geraldo. Inclusive, no próximo dia 2 de abril é a data de comemoração ao Dia do Autismo. Então, dia 2 de abril dia 2 agora? de abril. Que bom. A Secretaria também, através da Superintendência, vai apoiar instituições que estão desenvolvendo ações. Tem instituição, inclusive, fora do município de Maceió, em Arapiraca. Então, é nosso papel, é nosso dever apoiar essas iniciativas, essas campanhas, né, para sensibilizar a sociedade em relação a esse problema e inserir, promover a inclusão dessas pessoas. E aí é que eu queria saber, quais são as facilidades e as dificuldades de conseguir fazer a inclusão dessas pessoas? Uma das grandes dificuldades para incluir a criança autista é na área educacional. Claro. Né? Porque existe uma dificuldade de interação, de relacionamento. Como não é uma deficiência que tenha características físicas, onde se for uma pessoa com deficiência física, ele vai estar usando uma cadeira de roda ou uma muleta, enfim. Ali não é. Ou uma pessoa com deficiência visual ou auditiva, e vai existir algum sinal externo que identifique aquela pessoa com deficiência. Mas a questão do autismo é comportamental. Então é muito complicada, até a própria equipe de professores, os alunos entenderem essa questão do autismo e do relacionamento. Então é uma sensibilização. Isso é fantástico que você colocou. E aí me vem a grande pergunta. O Estado, não só como Estado, mas as entidades privadas também, eles estão capacitando pessoas para lidarem com esse tipo de problemas ou não? Estão, há passos ainda curtos e lentos, mas a gente já está avançando nesse sentido. Existe a legislação nacional, Geraldo, que é a Lei Brasileira da Inclusão, que ela foi baseada na Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Inclusive, em julho ela vai fazer 2 anos, quer dizer. Então, assim, a gente precisa fazer valer essa lei, fazer que essa lei seja efetivada. E aí entra vários direitos para a pessoa com deficiência. A questão da não cobrança de uma matrícula ou de um valor de mensalidade a mais porque a pessoa tem deficiência. É obrigação tanto do Estado quanto da iniciativa privada oferecer um atendimento especializado para essas pessoas. Não tenha dúvida. E suporte para essas famílias sem que haja uma cobrança adicional. Perfeito. Isso aí, por exemplo, é um dos assuntos mais importantes que tem, porque parece que ao contrário, ao invés de ajudar para que haja uma inclusão, eles se atrapalham. Do tipo, eu não quero esse aluno na minha escola. Isso é muito comum. É mais fácil você não assumir essa responsabilidade, porque isso vai lhe dar. Você vai ter que capacitar uma equipe, você vai ter que se preparar uma estrutura física, mas a inclusão é isso, é a gente respeitar as diferenças. Claro, e tem que ser feita aos poucos que seja, mas tem que ser feita, não é, Dilma? Concordo. Vou pedir licença a você para ir até os nossos comerciais e volto já, tá certo? Chama esse rapaz que está aí, o Eurico, por favor. Peça o Eurico para dar um pulinho aqui, me dá um microfone. Rapidinho. Ou então deixa. Pois é. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre o Lyre Steel Frame e você já conhece o nosso querido amigo Eurico, o engenheiro Eurico. Abaixa um pouquinho aqui, puxa a cadeira aqui, um instantinho, rapidamente, porque eu tenho falado aqui constantemente do Lyre Steel Frame e tenho falado que as pessoas, inclusive, que interagem com o assunto, que liguem para você, coisa parecida. Você que tem feito também algumas visitas por aí, como tem sido a receptividade do assunto? Na verdade, que é um assunto novo para o Nordeste. Na verdade, a gente depois de alguns programas, realmente a gente está tendo uma aceitação bem legal, né? Eu tive em Recife ontem, inclusive em algumas reuniões, né? Já superou a barreira, porque
as pessoas de Recife já estão entrando em contato com a gente, né? E realmente eu acredito que logo a gente vai ter aí algumas obras. É importante que as pessoas adquiram a consciência de que ali existe não só economia, mas existe segurança. Sim. Né? Que é um dos fatores importantíssimos. Sim. Tanto quanto a alvenaria. Sim. A gente inclusive está iniciando um processo de palestra, né? A gente vai entrar com ciclos de palestra agora, Perfeito. junto nas faculdades, o próprio CREA, o próprio CAU, acredito que o Sinduscom também, né? Então, realmente, o negócio, é assim, o sistema está começando a pegar força, né? Ele se enraizou e ele está começando a pegar força. É aquele negócio cultural, né? Cultural. Tem que educar as pessoas para... Mas as barreiras realmente estão sendo derrubadas e mais rápido. Aqui, né? Que coisa boa. Tem pessoa que demora um pouquinho mais. O seu telefone está embaixo. Está embaixo? Está embaixo. Então pode ligar. Então. Obrigado, meu amigo. Obrigado a você. O buffet Taça de Cristal, que todo mundo já conhece, né? O meu parceiro do Almoçando com a Notícia, que tem feito um enorme sucesso. Também está aí com o comercial no intervalo e com o telefone aí embaixo. Agora, se você tem festa para fazer, corra, viu? Corra, porque realmente a questão da agenda do buffet tá nada de grande. A Ecoprime, que lava o seu carro com meio litro de água. Parece uma loja de carro novo, não é. Quando você passa, que eles já estão prontos para entregar aos donos, mas ele entrega o carro de uma maneira maravilhosa. Meio litro de água só, um espetáculo. Ao Gás Conforto, a loja que não vende nada, mas ensina você para que serve o gás encanado, no Passeio Estela Maris. Não custa nada, vai lá fazer as comprinhas nas outras coisas e lá entra para conhecer, porque o futuro é a energia. Bodega do Sertão, aquela coisa, você se sente dentro do sertão. Você come 70 pratos quentes maravilhosamente bem. Você tem um regional à noite. Você tem um café da manhã no domingo com um trio tocando o maior forró do mundo. Olha, é bom demais. E o filé do Zezé, onde nós estamos, que além daquelas... Olha, eu tô com água na boca até hoje, desde o dia que eu comi aquelas ostras aqui e mostrei para vocês. Vocês me viram comendo ostra aqui, ostra cultivada. E outras coisas mais do filé do Zezé, aqui na mesma rua do Maicai. Voltamos já. É como o nosso juizado, todos os juizados da infância, eles trabalham pelo horário da manhã. Começamos às 7h30, e quando a gente começa a audiência, a gente não tem hora de terminar. Além de buscar o resgate do menor, a gente sempre tem um trabalho junto à família do menor. Tenho essa convicção comigo que todos os menores que tiverem problemas socioeducativos, eles são recuperados. Um juiz ele tem que ter essa sensibilidade, e ele só pode ter essa sensibilidade se ele participar da sociedade. Se o juiz de direito ele não for um cidadão participativo de uma sociedade, ele não vai ter noção do direito social. E se ele não for um servidor, porque ele tem que trabalhar para o Poder Judiciário em prol do povo, ele também vai desempenhar mal a sua função. Eu também desempenho a função acadêmica. É onde nós temos aqueles futuros juízes, promotores, defensores, e a gente percebe a evolução da sociedade. Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet. Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista, 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho. Voltamos, gente, ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje, conversando com Dilma Pinheiro, ela que é a superintendente das políticas e direitos para a pessoa com deficiência, é uma superintendência da Secretaria da Mulher e dos Direitos Humanos, e que vem brigando e muito para que as pessoas com deficiência tenham os seus direitos reconhecidos
Mas não é só aquele negócio de tu reconhecer na teoria, não é, Dilma? Tem que reconhecer na prática, as pessoas precisam mudar. As pessoas que se dizem normais têm que mudar em relação a isso, você não acha? Tem que reconhecer com atitude, né? Tem que acreditar Isso. e tem que dar oportunidade para que as pessoas com É deficiência verdade. se desenvolvam. Me conta se uma coisa, empoderem. quais são as ações que vão ocorrer no dia 2 agora em relação ao Dia Internacional do Autismo? Nós estamos preparando, em parceria com a Associação Amor Azul de Arapiraca, ciclo de palestras, jornada científica, porque o objetivo é capacitar sempre a sociedade e profissionais que trabalham com autistas sobre como lidar, sobre quais as dificuldades e como empoderar essas pessoas que têm autismo para que elas se desenvolvam. Então, vamos trabalhar a parte da legislação, da pessoa com deficiência, das especificações, das características, tanto emocionais quanto clínicas dessa pessoa que tem autismo e das necessidades dessas famílias também. Agora, isso aí por intermédio de palestras. Palestras, seminários, jornadas científicas. Isso tudo já está programado, Programado. mas só para o dia 2 ou para... Ao longo da semana, Ao do longo dia da 2, semana. teremos várias atividades. Aqui em Maceió? Aqui em Maceió e essencialmente em Arapiraca. Em Arapiraca também. Também. Para começar a promover a interiorização dessas Isso, ações. Não é isso? exatamente. Muito bem. Agora vamos a uma outra coisa. Existem outros tipos de deficiência que as pessoas têm e que, de uma certa forma, você até colocou, elas são aparentes e aí se mostram. Mas aí você tem, não escolhe raça, não escolhe credo, não escolhe cor, não escolhe dinheiro. Exato. Qualquer um pode ter. É uma pessoa que não tem uma perna, que não teve um braço, que sofreu um acidente, etc. Mas aquelas que não podem, elas já são assistidas e de que maneira são? Olha, existem vários programas do governo federal para o atendimento à pessoa com deficiência. Aqui em Alagoas, por exemplo, na área da reabilitação, existe pactuado alguns serviços que são chamados Centros Especializados de Reabilitação. Em Maceió, nós temos várias associações, a Associação Pestalozzi, a AP, a PAI, que já prestam serviço para essas pessoas. Cada uma dentro da sua natureza e classificação de acordo com o Ministério da Saúde. Mas o Ministério preconiza 4 grandes eixos de atendimento para a pessoa com deficiência, que é a pessoa com deficiência auditiva, Isso. pessoa com deficiência visual, pessoa com deficiência física e pessoa com deficiência intelectual. Muito bem. Então, no Ministério existe já, de certa forma, essa formatação para o atendimento a essas pessoas. E, além do mais, tem pessoas que têm a múltipla deficiência. Ela tem mais de uma deficiência. Uma criança, por exemplo, que a mãe teve rubéola na gestação, ela pode nascer surda, cega, com cardiopatia. Então, ela é uma pessoa que tem múltipla deficiência. Essa pessoa que tem múltipla deficiência, ela tem que procurar uma dessas instituições ou a sua superintendência organiza isso também, esse trajeto, essa estrada? Não, ela tem que procurar uma dessas instituições e tem também a supervisão de atendimento à pessoa com deficiência, que é vinculada à Secretaria da Saúde do Estado, que é a CESAL, que é lá onde se faz essa rede, esse fluxo do atendimento dessas pessoas. Mas vocês têm o controle das A gente políticas. tem a articulação e o controle dessas políticas. Você é do princípio disso. A nossa superintendência, a nossa secretaria, é uma secretaria de articulação. Talvez seja muito mais trabalhosa do que se ela fosse a de ação. Exato. De ação direta. Que a gente tem a obrigação de fazer esse intercâmbio, essa articulação. E depender da cabeça dos outros. Depender da cabeça dos outros. Que nem sempre estão exatamente. lá muito dispostos, não é, Dilma? A fazer o que é para ser A gente feito. tem, por exemplo, essa semana eu recebi um dossiê de uma pessoa com deficiência que frequenta um cursinho aqui na cidade e teve uma grande dificuldade de acesso ao prédio. Certo. Então ela fez um dossiê e nos encaminhou e junto com o João Neto da Superintendência do PROCON, Certo. nós vamos buscar um caminho para fazer valer a garantia dos direitos dessa cidadã. E a lei está aí. A lei tá Ó, aí. Ninguém pode liberar, nenhuma entidade pública pode liberar construção ou uso de prédio que não tem acessibilidade. Exatamente. Isso já mudou, é uma outra questão. Então não tem azar, vai fazer.
Vai ter que fazer. Vai ter que cumprir. Vai ter que cumprir. Já que não se pode fazer com que todo mundo cumpra tudo ao mesmo tempo, então, caso a caso, pode acontecer. Exatamente. Aí é a importância da gente empoderar essas pessoas com deficiência sobre elas virem buscar a garantia dos seus direitos. Exatamente. Porque se essa pessoa não tivesse vindo nos deixar ciente da situação dela, a gente não tem condições de identificar o que está acontecendo claro que na não. rua. Claro que Então ela não. nos procura e a gente tenta dar a resposta o mais rápido possível sobre o que acontece. A gente falando sobre essa questão da acessibilidade da escola, lembra aquilo que nós conversamos no princípio do programa. Né? Não quero uma pessoa deficiente aqui. Por quê? Porque se eu tiver essa pessoa aqui, eu além de ter que ter uma equipe extracurricular, eu vou ter que ter acessibilidade também, faz parte. Eu vou ter que mexer na estrutura física do meu prédio. Do e aí meu tudo prédio. isso é um investimento. É. E que normalmente o empresário ele quer transferir esse custo para a pessoa. Exatamente. E aí a lei, a LBI, ela já vem dando esse suporte, protegendo a pessoa com deficiência contra esse tipo de abuso. Exatamente. Me fale um pouquinho sobre a proliferação ou não dos cursos de Libra. Olha, aqui em Alagoas a gente tem um percentual muito grande de pessoas com deficiência auditiva. Inclusive, foi Alagoas que reconheceu, através da Iraê Cardoso, que é dirigente da Associação dos Amigos e Pais de Pessoas Especiais, que reconheceu a língua de sinais primeiro em Alagoas do que no Brasil. Perfeito. Então, já existe aqui no estado uma grande militância em defesa dos direitos das pessoas com deficiência auditiva e dos surdos. Então, também houve, por parte, né, da iniciativa da organização, os primeiros cursos de formação de intérprete aqui no estado. Então, a língua de sinais aqui vem avançando. Nós, inclusive, enquanto Secretaria de Estado, implantamos aqui a Central de Interpretação de Libras, que é um convênio do governo federal através da Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência. Como é que funciona e onde? A Central de Interpretação de Libras funciona na Rua Augusto Cardoso Filho, na Jatiuca. Certo. Nós temos lá à disposição do surdo 8 intérpretes e um instrutor. Quando o surdo precisa de um intérprete para acompanhar ele numa audiência judicial, numa consulta médica, no banco, em qualquer outra atividade que ele precise ter essa acessibilidade de comunicação, ele se dirige à central, faz o agendamento e naquele dia... Muito bom isso, hein? Um carro leva o intérprete e se o surdo quiser ir para a central para sair junto com o intérprete, também pode ir para atender essa necessidade do surdo. Olha, é importante você deixar esse telefone. Você tem? Tenho. Então, diga aí o telefone, anota aí. 3315 Da Central de Interpretação de Libras. de Interpretação de Libras. Isso é importantíssimo. Central de Interpretação de Libras. E o telefone aí embaixo, porque, que serviço maravilhoso. O governo do estado, inclusive, Geraldo, como meta nossa, está para implantar ainda esse ano mais uma unidade da Central de Libras, só que a gente vai descentralizar da capital e vai levar para o interior do estado. Muito bom, muito bom. Recentemente estivemos em reunião com o prefeito de Delmiro, Padre Heraldo, levamos para ele essa proposta, mostramos o percentual de pessoas com deficiência que existe na região do Sertão, principalmente Delmiro, que é a que tem o maior percentual. Então, o prefeito mostrou total interesse, vai dar a contrapartida do município. E até o final do ano, nós estaremos implantando mais uma central de Libras aqui no estado. Coisa boa. E Braille? Aí vamos ao problema dos cegos. Exatamente. Nós temos aqui em Alagoas, vinculado ao estado, o Centro Ciro Acioli, que é a escola chamada Escola de Cegos. Certo. É um centro que trabalha também essa questão do Braille. Ele, inclusive, oferece cursos de Braille para a sociedade. Eu não me lembro agora qual é o calendário para a próxima turma, mas também tem lá o diretor, que é o senhor Walter Simões, é uma pessoa bastante comprometida com a causa. Trabalha não só a questão da educação formal em si, mas ele também tem outras atividades, inclusive esportiva. Tem o time de goalball para cegos. Tem o coral da escola Ciro Acioli, que é o coral Carlos Gomes. Então, assim, são atividades de cultural, esportiva e educacional promovidas pelo Centro Ciro Acioli. Agora, o que eu acho que falta ainda, e aí é uma questão cultural também, é a aplicabilidade das coisas. Por exemplo, nós estamos num restaurante.
Eu acho que nós temos que ter aqui um cardápio em braille. Exatamente, o Por cardápio em exemplo. braille, como a gente sabe que é difícil existir um intérprete no restaurante, Exatamente. mas existem outras tecnologias, inclusive aqui em Alagoas foi desenvolvido o aplicativo que é usado no Brasil inteiro. O Hand Talk. O Hand Talk. No mundo. No mundo. E Então, tem um detalhe, viu? A primeira vez que foi mostrado ao público o Hand Talk, a descoberta do Hand Talk, antes dele ganhar o prêmio, foi no Almoçando com a Notícia. olha aí. Então, assim, são estratégias que, em defesa até do consumidor, vamos Exatamente. dizer assim, que é um cardápio em braille, é um tablet que tem o aplicativo instalado Isso. na ocasião que chegar uma pessoa com deficiência visual Claro. ou um surdo, o estabelecimento poder oferecer, porque quando se pensa em acessibilidade, nós ainda estamos atrasados. A gente só pensa que é o restaurante oferecer uma rampa. Exatamente. Mas não é só isso. A acessibilidade, ela transcende só a questão Com física. certeza. Vai longe. Vai longe. Eu tinha certeza e aconteceu. Que programão você fez. Quanta coisa boa você deixou para o nosso público telespectador, Dilma. Obrigado, meu querido. Conte conosco. Eu é que agradeço. Estou à sua disposição para receber o seu convite de estar aqui quantas vezes você Muito quiser. obrigado. Que esse é o nosso objetivo. Muito obrigado. Obrigado mesmo. E obrigado a vocês que tenho certeza ficaram satisfeitos por terem estado conosco até agora. E até amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Ele mandou dizer que quer, ele que manda. E aí o encontro está marcado. Até lá, gente. Hoje eu acordei às 5h15, foi 1h30 mais ou menos de percurso até a chegada aqui. Muitos dos dias eu pernoito aqui na comarca, mas há dias em que eu preciso vir de Maceió e às vezes no mesmo dia voltar para Maceió. Hoje é um desses dias em que eu voltarei a Maceió à noite para fazer o curso na Escola da Magistratura. Decidir é algo extremamente difícil. É algo que requer aprimoramento técnico, é imprescindível ter aprimoramento técnico, mas que requer também uma sensibilidade e uma capacidade de se colocar no lugar do outro muito grande. É a atividade mais difícil, é a atividade mais bonita, é a atividade mais realizadora que eu poderia desempenhar na minha vida. Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet. Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho.